bom dia, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Que Deus abençoe este dia, que Deus abençoe esta sexta-feira, o nosso final de semana, que o Senhor nos guarde, nos livre, nos abençoe, nos capacite para viver mais um final de semana abençoado. Desde já eu consagro em nome de Jesus e declaramos que será um final de semana abençoado, em nome de Jesus, que nem o mal, nem o inimigo, nada poderá destruir aquilo que Deus tem preparado para nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Para aqueles que vão viajar, que Deus abençoe, que Deus abençoe a ida, a volta, a permanência lá, que Deus abra o caminho, livre de todo mal, aquele que também vai ficar por aqui, que tenha um final de semana abençoado na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Irmãos, a palavra que eu venho ministrar hoje, eu quero estar falando sobre a transformação que Jesus fez da água para o vinho. Ali em João, irmãos, está contando a história que Jesus foi convidado para um casamento. Esse casamento era em Caná, na Galileia, e era uma região pequena. A Galileia era uma região e Caná era como se fosse um povoado. E ali, irmãos, naquele lugar, aí iria acontecer um casamento ao qual Jesus foi convidado. E sabe o que eu acho muito bonito? Que nesse texto eles deixam bem claro que Jesus, a sua mãe, os seus discípulos foram convidados para esta festa de casamento. E sabe o que é mais importante, irmãos? Que Jesus, ele não é enxerido, Jesus, ele não invade, mas Jesus, irmãos, ele também precisa ser convidado por nós para entrar nas nossas vidas, para também entrar nos nossos projetos, nos nossos sonhos. Sabe, nós também precisamos, irmãos, convidar Jesus. Porque o que fez totalmente a diferença dentro daquele casamento, daquela festa, irmãos, de casamento, foi porque eles convidaram o Senhor Jesus para entrar naquele lugar. E muitas das vezes é assim, nós também devemos ser, irmãos. Devemos convidar Jesus. Jesus, vamos falar nessa manhã, Jesus, entra no meu casamento. Jesus, eu te convido para você entrar, Jesus, na minha casa. Jesus, eu te convido para você entrar na vida dos meus filhos. Jesus, eu te convido para você entrar na minha vida. Olha como nós precisamos, irmãos, convidar Jesus, porque Jesus, irmãos, ele só vai aonde ele é convidado. Jesus é elegante. Jesus, irmãos, ele é educado, ele só entra aonde ele foi convidado. Convide Jesus a entrar na tua casa, convide Jesus, irmãos, a entrar no teu casamento, convide Jesus para entrar na sua vida, para entrar, irmãos, na vida dos seus filhos, para entrar nas tuas finanças, para entrar, irmãos, no seu trabalho. Convida Jesus, porque é aí que vai fazer toda a diferença, irmãos. Assim que Jesus ele foi convidado, ele foi para essa festa de casamento. E chegando naquela festa, irmãos, a palavra não diz se o casamento estava no começo, se ele estava no meio, ou se ele estava no final. Porque naquela época, na cultura judaica, os casamentos não eram um casamento de um dia, ou hoje, né, que a gente vê casamentos que só duram 4, 5 horas, né? Mas os casamentos judaicos da época, irmãos, eles eram casamentos que duravam de 7, e se a família tinha um poder aquisitivo maior, durava até 15 dias. 15 dias de festança, irmãos. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Imagina você acordar, ai, tem mais um, tem um casamento do fulano para a gente ir. Ai, vamos lá que o casamento de novo, né? Amanhã vai ser outra celebração do mesmo casamento, do mesmo casal. E era assim, irmãos, que eles festejavam os casamentos naquela época, né? E Jesus, ele foi convidado para essa festa de casamento. E ali, irmãos, a palavra diz que Maria, a mãe de Jesus, ela percebeu, irmãos, que o vinho tinha acabado.
E, irmãos, e naquela época, o vinho acabar era algo vergonhoso, era algo desonroso para aquele casal. Aquele casal, irmão, seria lembrado a vida inteira como o quê? Aquele casal que eles queriam casar, mas não tinha condições de oferecer uma festa de casamento. E ali Maria, irmãos, a mãe de Jesus, ela observou. E eu acho muito bonito nessa história, irmãos, que de Maria, ela foi até Jesus. Maria, ela foi até aquele, irmãos, que podia resolver, que podia fazer algo para mudar aquela circunstância. E nós também, irmãos, somos como Marias. Muitas das vezes, circunstâncias acontecem dentro da nossa casa, com os nossos parentes, com a nossa família. E nós também, irmãos, devemos levar os problemas da nossa vida para Jesus, para que Jesus possa resolver. Sabe, essa história nos ensina, irmãos, que Maria, ela pegou o problema, irmãos, daquela circunstância e levou para aquele que iria resolver, que podia resolver. A mesma coisa nós. Nós também, irmãos, quando nós dobramos o nosso joelho, é para Ele que nós devemos contar todos os nossos problemas, aquilo que está faltando. Naquela festa de casamento, irmãos, estava faltando vinho. Mas o que está faltando na sua vida? O que tem faltado? Tem faltado alegria dentro da sua casa, dentro do seu coração? Tem faltado paz? Tem faltado amor? Tem faltado bondade? O que tem faltado dentro do seu coração? Ou o que tem faltado dentro da sua casa? Ai, o meu lar é um lar a qual a gente não se comunica, a gente não conversa. O meu lar é um lar frio, não há amor, não há toque, não há conversa. O que tem faltado na sua vida? Irmãos, aquilo que tem faltado na sua vida, leva para Jesus. Leva para Jesus. Que Jesus é aquele, irmãos, que tem o poder de pegar aquilo que era de ruim, que não era nada nas nossas vidas e transformar em algo maravilhoso. E ali naquela circunstância, irmãos, Maria fala para Jesus o que estava acontecendo. Jesus ali fala: mulher, o que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Eu percebo que Jesus, irmãos, ele naquele momento, ele foi compelido a iniciar o seu ministério. Jesus já tinha sido batizado, Jesus ele já tinha ido ao deserto, ele já tinha enfrentado, irmãos, os 40 dias, enfrentado Satanás, ter sido tentado. Eu acho que Jesus estava pronto, mas Jesus ainda ele estava temeroso, irmãos. Mas naquele exato momento, naquela circunstância, Jesus dá início ao seu ministério, porque essa palavra, irmãos, diz que foi o primeiro milagre de Jesus. Foi dentro de um casamento que Jesus operou o seu primeiro milagre. E ali, irmãos, a gente vê que Jesus, ele faz o quê? Ele manda os serviçais da festa encherem umas talhas, que era como se fossem uns vasos grandes, eles mandaram encher de águas. E aquelas talhas, elas eram usadas para purificação. E ali, quando ele manda encher, irmãos, as talhas, quando as talhas estão cheias, ele manda eles tirarem. E quando tira, irmãos, aquelas águas, elas foram transformadas em vinhos. E o vinho, a palavra diz que ele era melhor do que o que foi servido primeiro, do que aquele que acabou. Sabe o que eu aprendo nessa história, irmãos? Que Jesus ali, ele já estava demonstrando os seus sinais, irmãos, daquilo que ele veio fazer na terra. Ele veio transformar. Ele veio transformar, irmãos, aquilo que era sem gosto em algo que teve gosto. Porque a água não tem gosto, mas o vinho tem sabor. Ele veio, irmãos, transformar aquilo que não tinha cor, aquilo que não tinha vida, naquilo, irmãos, que realmente tinha cor e tinha sabor e tinha vida. É assim que Jesus faz na nossa vida também, quando Jesus entra. Quando nós deixamos Jesus entrar, quando nós convidamos Jesus a entrar na nossa vida, quando nós convidamos Jesus a entrar na nossa casa, no nosso coração, irmãos, tudo aquilo que era
de sem graça na nossa vida, tudo aquilo que não tinha, irmãos, que não tinha sentido para nós, tudo Jesus transforma. Aquilo que estava quebrado, Jesus transforma em algo novo. Aquilo que estava destruído, Jesus transforma em algo maravilhoso. E é isso que Jesus ele veio fazer por nós, porque no Antigo Testamento não havia transformação, havia punição. Por quê? Porque na época da lei, irmãos, do Antigo Testamento, se uma mulher pecava, irmãos, em ato de adultério, vamos pegar esse caso, o que eles faziam com a mulher? Eles apedrejavam a mulher até a morte. Eles matavam aquela que tinha adulterado. Se eles pegavam, irmãos, um homem que tinha sido roubado, ele também tinha que ser punido. E assim, irmãos, ele tinha que ser expulso do rebanho. E assim era a forma que a lei agia. Mas Jesus, ele veio, irmãos, para fazer tudo diferente. E ele veio, irmãos, para transformar. Ele pega o homem que estava falho de caráter, o homem, irmãos, que estava totalmente torto, e ele transforma em algo novo, em algo maravilhoso, irmãos. Por isso que hoje a gente vê quantos irmãos que eram do tráfico, quantos que eram das drogas, quantos irmãos que eram dos botecos, quantos que eram perdidos dos prostíbulos ou mulheres. E hoje Jesus, quando entra na vida dessas mulheres, desses homens, Jesus transforma. Esse é o poder de Deus na nossa vida. É o poder de transformação. É algo que você olha antes e quando você olha o depois de Jesus, é totalmente diferente, irmãos. Totalmente diferente. Porque, irmãos, hoje nós vivemos num tempo da graça, no tempo aqui há transformação. Quando você vê uma pessoa, irmãos, que totalmente está perdida dos caminhos, está totalmente afundado, irmãos, em vícios, em pecados, irmãos, olhe com misericórdia e olhe através da ótica de Deus, porque Jesus, ele tem poder para transformar qualquer ser humano. O ser humano mais duro, irmão, Jesus tem poder para transformar. Basta essa pessoa abrir o seu coração para o Senhor. Porque Jesus, como eu disse, ele só entra aonde ele é convidado. Jesus, ele não invade. Por isso, irmãos, que nós viemos aqui nessa terra, nós que já conhecemos ao Senhor, Jesus já habita dentro do nosso coração, também devemos, irmãos, levar esse Jesus para que mais pessoas recebam esse convite do céu, para que Jesus venha fazer morada no nosso coração e transformar o nosso coração, e transformar a nossa mente, a nossa alma, porque é isso que é, irmãos, a missão de Jesus nas nossas vidas. A missão do Espírito Santo é nos dar transformação. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos, Senhor, e nós te agradecemos por mais esse dia de vida. Louvado e engrandecido seja teu nome, nós te louvamos e nós te agradecemos, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, nos guarda, nos blinda, nos livra de todo mal. Transforma, Senhor, cada pessoa que está precisando. Pai, tira, Senhor, aquilo que está faltando e coloca algo maravilhoso no coração e na mente de cada um. Visita, Senhor, nessa manhã. Derrama do teu fogo poderoso, Pai. É isso que nós te louvamos, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.